De volta com o Manhã no Ar, agora são 7h04 e chegou o momento da nossa entrevista do dia. E hoje a nossa conversa é sobre dificuldade de aprendizagem. Na maioria dos casos, os pais e até mesmo educadores não conseguem detectar os primeiros sinais de dificuldade das crianças que se esforçam para seguir as orientações em salas de aula, mas têm muita dificuldade para assimilar algumas informações. E isso acaba comprometendo o rendimento escolar. A nossa convidada de hoje para esclarecer esse assunto é a psicopedagoga Priscila Lima. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia, Adriane. Um prazer enorme estar aqui tratando desse assunto que é tão necessário às famílias. Geralmente, os pais vão detectar que há uma dificuldade de aprendizagem quando a criança entra na escola ou é possível perceber isso antes? Dependendo dessa dificuldade, se for um transtorno como transtorno do autismo, né, que é o TEA, transtorno do espectro autista, ou um TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, é possível perceber antes do processo de escolarização. No entanto, na escola, Adriane, é que a criança está exposta a situações em que ela tem que responder, né? Ela precisa atender a alguns critérios. E nesse caso, a criança ela realmente vai apresentar com mais facilidade as dificuldades de aprendizagem ou os transtornos de aprendizagem. Esses transtornos que a gente falou inicialmente, a partir de que idade é possível perceber, né? Porque, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele varia muito de intensidade de uma criança para outra. Em alguns casos, você olha a pessoa, você já consegue identificar, e outros não tem nenhuma aparência de que a pessoa tem esse transtorno. Como que o pai começa ali a perceber na primeira infância que há algum tipo de problema? O espectro autista, ele é necessariamente a dificuldade de interação. Então, já o bebê, após o nascimento, ele já apresenta. Então, naquele momento que a criança está começando a sorrir, a te olhar, procurar, a captar o ambiente com o olhar, ou a criança com espectro autista não apresenta. E em alguns casos ela até tem o desenvolvimento normal, dito normal, até os 2 anos, e aos 2 anos ele regride. Nós temos situações, então, que a criança inclusive está falando, ela está apresentando desenvolvimento de fala até os 2 anos, e aos 2 anos acontece então a regressão. Muitas vezes ela se torna não verbal. Quando a criança começa a estudar, primeiro ela vai brincar na escola, né? Tem mais aquele contato de interação, de socialização, de você começar a conviver em sociedade. E aí depois começa a parte de fato, aprender, de ter tarefinhas e de ser cobrado por aquilo. E nessas horas, os pais vão ter uma certa dificuldade de identificar se aquilo ali é falta de disciplina, uma preguicinha, ou se de fato a criança tem dificuldade de absorver aquele conteúdo. Realmente, Adriane, na pré-escola, a ideia ou o objetivo da pré-escola, na educação infantil, tanto 0 até 5 anos, a criança ela está para se socializar e aprender o mundo ao seu entorno. Então, nesse momento, a criança realmente está para experienciar, para ouvir leitura, para aprender esse mundo letrado que está no nosso entorno. No entanto, entrando para o ensino fundamental, a criança ela passa a ser realmente cobrada. Então, ela tem que responder a avaliações, ela tem que dar conta de atividades extraclasses e, nesse momento, a criança realmente pode apresentar. Como é que a gente consegue identificar com mais facilidade? Se é uma criança que apresenta um desenvolvimento tranquilo, dito normal, nos outros aspectos, por exemplo, é uma criança que consegue ler ou interagir com outras pessoas, uma criança que apreende uma brincadeira, porque inclusive no espaço do brincar, você precisa aprender a brincar. Então, uma criança que aprende a brincadeira com muita facilidade, muito provavelmente a dificuldade dela está na aprendizagem escolar. Então, o olhar tem que estar atento nesse processo. Ela pode estar tendo apenas uma dificuldade de adaptação, uma dificuldade de adaptação à metodologia ou relacionamento com o professor. Isso é mais fácil de tratar, né? Porque aí a gente faz um ajuste com os professores, com a escola. E em alguns outros casos pode ser, de fato, um transtorno, alguma coisa mais séria. Exatamente. No caso em que você observa todo o entorno, todo o aspecto externo da criança, e você percebe que a criança não está tendo nenhum problema na escola, nem bullying, que hoje nós temos uma incidência enorme, isso prejudica muito a aprendizagem da criança. Ela não tem nenhum problema de dificuldade de relacionamento com o professor, nem com os coleguinhas, então o que você... E nem passou por nenhuma situação traumática, você então verifica. E aí o psicopedagogo entra fazendo uma avaliação dessa capacidade de aprendizagem. Então aí ela pode apresentar ou uma dificuldade de aprendizagem, que aí nós temos
relacionadas à linguagem, como a dislexia, dislalia e a parte numérica, que então seria a descalculia. Ou, em alguns casos, então, tem o transtorno de aprendizagem. O transtorno ele tem características biológicas, orgânicas. Então, no caso do autismo e do TDAH, as características são biológicas. Esses DIS aí que você falou, Sim. dislexia, entre outros, normalmente são tratados ou uma pessoa que é dislexa, por exemplo, ela vai continuar tendo isso à medida que vai crescendo? Ela vai continuar disléxica. Qual é a diferença? Nós precisamos criar estratégias para a aprendizagem. Então, não é que a criança nunca vai aprender a ler ou nunca vai aprender a escrever. Não, ela vai apresentar sempre essa dificuldade. No entanto, com a estratégia correta, ela se adapta ao meio e aprende a ler e escrever e leva uma vida muito tranquila. O uso de tecnologias, ele deve ser inserido em que fase? O recomendado é que depois dos 2 anos, porque até 2 anos a criança está aprendendo o mundo. Ela está entrando no mundo que já está pronto. Então, se ela não consegue nem aprender o seu entorno que é real, concreto e material, como é que ela vai fazer a distinção posteriormente do que é real e que é virtual? Então, o aconselhado é que a criança não tenha esse excesso, né, ou acesso demasiado à tecnologia, principalmente na hora da alimentação, que é quando mais ocorre. A criança, na verdade, ela está se alimentando, ela não sabe nem o que ela está comendo, Adriane. Então, assim, ela não tem a relação com o alimento, com a cor do alimento, a percepção do sabor. Por quê? Ela está assistindo a galinha pintadinha e está sendo alimentada por outra pessoa. Então, essa construção e essa apropriação do que eu estou comendo, se eu gosto, se eu não gosto, é um processo educacional também. Eu vou me apropriar do que eu me alimento. Na hora do banho, o banho é uma aprendizagem. Como é que eu tomo banho? Como é que eu vou aprender? Se eu estou assistindo uma televisão e alguém está me banhando, alguém está me dando banho, eu não me aproprio desse conhecimento. Então, a tecnologia ela precisa ser mediada pelo adulto, ela é autorizada por esse adulto. Então, muitas vezes os pais chegam e dizem assim, como é que eu tiro? Como é que eu faço? Né? O que eu faço? Agora o meu filho vive horas em acesso à internet, à tecnologia, tablet e telefone. Mas foi os próprios pais que permitiram. Então, é o pai que tem que desautorizar. É o pai que tem que dizer, filho, de tal hora a tal hora, tantas horas por semana ou só no final de semana. Então, é o pai que administra. Para a gente encerrar, para os pais que estão assistindo a gente agora e estão aí identificando que tem algum problema na criação dos filhos, ali no processo de aprendizagem, sim, qual a orientação? Qual o primeiro passo a ser tomado para ajudar a criança? Adriane, uma coisa que nós sempre pedimos, né, é que os pais acompanhem. Muitas vezes nós dizemos, é difícil porque a rotina é pesada, mas chega em casa, mesmo cansado, dá uma olhada no caderno, conversa com a criança. Mais do que procurar verificar notas, avaliações, conversa com a criança. A criança tem muito a dizer sobre o processo de escolarização. E apresentando alguma dificuldade, procura um profissional. Se é dificuldade de fala, procura um fonoaudiólogo. Se é uma dificuldade na aprendizagem, a criança não está conseguindo aprender os conteúdos, os psicopedagogos, no meu caso, nós estamos disponíveis para atender essa criança e ajudar nesse processo de identificação, o que realmente está acontecendo. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Obrigada, bom dia. Recebi hoje a Priscila Lima, psicopedagoga. E no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, nós vamos mostrar a importância da música na vida das crianças. Você sabia que ela pode facilitar até na rotina dos pequenos? Muitos colégios e muitos papais perceberam isso e já incluíram a musicalização na rotina desses bebezinhos. Bom dia! O Benício tem apenas 10 meses, mas a música já faz parte da vida dele desde que estava na barriga da Raíssa. A gente estimula bastante o lado musical dele, porque nós gostamos de música e porque a gente acredita que ajuda no desenvolvimento dele mesmo, né? O lado cognitivo dele é muito estimulado musicalmente. Ele gosta, claro, daquelas musiquinhas de criança, mas tem um carinho especial pelos instrumentos. Ele gosta mesmo da bateria. Tudo que ele pega acaba virando batuque, né? Se é uma colherzinha e uma panela, ele bate como se fosse uma bateria. Às vezes ele pega o violão e bate também. Ele faz esse tamborzinho de bateria, tudo vira bateria. Tem vídeo e tudo, gente. E aqui, a música faz parte da rotina do Benício.
Na creche, eles dividem a rotina todas por música, né? Desde a hora da entrada até a hora da dormida, a hora da alimentação. Então, eu observei isso e trouxe para casa. Então, hoje, quando chega a hora de comer, eu canto a musiquinha de comer. Quando chega a hora do banho, eu canto a musiquinha do banho. Então, para a organização do dia dele, é fundamental. Pois é, as escolas de ensino infantil estão descobrindo cada vez mais os benefícios da música. Nessa aqui, 2 vezes por semana tem aula, para os pequenininhos que mal sabem falar ainda. Mas que já se animam quando toca uma musiquinha. Olha a Lara cantando. Eles adoram cantar e assim, também vai muito do estímulo, né? Os pais também estimulando em casa, né? Porque aqui na escola nós estimulamos muito nessa parte, que também é uma forma de chamar a atenção, né? De trabalhar a atenção deles. Então, 10 minutos, 15 minutos que eles ficam numa roda de música são muitos ganhos. Para os maiores, também tem aula. E só a música é capaz de organizar e fazer silenciar tão rápido uma sala com alunos com idades entre 4 e 5 anos. A música, ela funciona como uma ponte, né? Uma ponte onde a gente, através dela, pode alcançar espaços dentro da criança que talvez uma verbalização, uma conversa não chegue até ela. Então, com certeza, aquela mãe que escuta uma música clássica, uma música tranquila, uma música de meditação, além dela ter uma gestação mais tranquila, um parto mais tranquilo, com certeza, aquele ser humano que vivenciou aquela vida uterina tranquila, vem ser um ser humano tranquilo. As aulas de musicalização têm chamado a atenção dos pais, que percebem a evolução no cognitivo de uma forma muito rápida. Eu tenho 3 filhos que passaram por essa metodologia. Então, meus filhos tocam violão, meus filhos cantam, eu tenho uma filha que entrou agora na universidade de dança, né? Então, isso vai para a vida inteira, né? Vai para a sensibilidade da criança, para a sensibilidade do adolescente, enfim, para a sensibilidade do ser humano. E olha, as aulas de música podem começar desde cedo, a partir dos 8 meses. Os estudos apontam que dentro do útero da mãe a criança já é sensível aos sons. Então, comprovado que até desde a barriga já pode participar de uma aula. A Ana Lisa, inclusive, é a prova disso. Com certeza, eu faço atividades com ela ainda na minha barriga. Eu dançava, ouvia canções, fazia atividades rítmicas. E percebe que hoje ela tem mais facilidade? Sim, ela tem a percepção mais apurada, eu percebo isso. A Manuela é irmã da Maria Clara, que já tem 1 ano e 11 meses e já faz as aulas. A Maiara já percebeu uma mudança grande no comportamento da filha, que é bem tímida. Ela está conseguindo se soltar mais, se adaptar aos ritmos, fazer os passinhos no ritmo da música, está sendo bem legal. Ela faz bem direitinho em casa, aqui. Assim como o Samuel, que mal consegue falar ainda, mas já mostra a paixão dele pelos instrumentos. Hoje eu acho que foi a aula que ele mais participou. Na primeira ele ficou na dele, na segunda ele já conseguiu fazer algumas coisas, mas sempre mais os instrumentos. Hoje ele conseguiu participar de tudo. Geralmente ele participa de 1, 2, então ele tem... Percebe que ele gosta? Percebo que ele gosta e ele está se concentrando bastante nessa parte, assim. Na aula algumas musiquinhas desenvolvem também a fala dos pequenos. A gente trabalha parlendas também, que tem rimas que ajudam consequentemente na linguagem oral. Sejam os pequenos, os maiorzinhos, a verdade é que quando o assunto é música, todos saem ganhando. Inclusive os papais, que têm lembranças como essas aqui. E o Minuto Tecnologia dessa semana traz uma homenagem especial que vai deixar você ligado. A InfoStore e a Samsung prepararam ofertas imperdíveis para você aproveitar a Semana do Consumidor. São descontos incríveis na linha de TVs Samsung. A única TV para você assistir aos grandes jogos ao vivo em 4K. Essa aqui é a Smart TV Samsung de 55 polegadas, 4K LED, que possui o exclusivo app Sport TV 4K para assistir aos jogos da Copa do Mundo na Rússia. Ela tem uma imagem
imagens são impecáveis. Você vai se sentir dentro de um estádio. É uma TV sem igual. Tem também de vários tamanhos, de 43 a 75 polegadas. Todas são Smart TV, LED, Ultra HD, 4K e Wi-Fi. A qualidade é tanta que você vai ficar impressionado. Visite hoje mesmo uma das 11 lojas e confira estas e outras TVs Samsung com ofertas imperdíveis. Porque você sabe, o melhor mix de tecnologia você encontra na InfoStore. E a Escola de Artes da UFAM está com inscrições abertas para os cursos livres de música, artes visuais e dança. Quem vai trazer os detalhes dessa oportunidade para a gente é a Thea Morel, que já está ao vivo nesse exato momento. Olá, Thea. Até quando as inscrições vão? O curso é aberto à comunidade em geral? Explica para a gente. Sim, Adriane, o curso é aberto à comunidade em geral, né? Como a gente está falando de cursos livres de extensão, as pessoas podem fazer parte já da Universidade Federal do Amazonas ou podem ser pessoas da comunidade, né? Não existe muito limite, não. Agora, as inscrições, para quem estiver interessado, né, precisa se apressar um pouquinho, porque elas vão apenas até o dia 21 de março, ou então, para ser mais claro, até amanhã, né? Essas inscrições, todas as regrinhas e principalmente o horário das aulas para quem quiser se informar, está disponível no Facebook Escola de Arte. Lá você tem toda a descrição das aulas, quando que elas acontecem, o horário e o que é preciso fazer para você se inscrever. Em geral, é preciso acessar o link e fazer o preenchimento do formulário com o curso da sua preferência, com o curso da sua escolha. São pelo menos 5 cursos diferentes, tem curso de violão, de pintura, de serigrafia, de musicalização e de piano também, né? São cursos de iniciação abertos para toda a comunidade, a preços módicos, né? Um preço bem barato realmente para todo mundo e é um curso que já prepara aquelas pessoas para, se elas quiserem lá na frente seguir a carreira de músico ou essa carreira artística, né? Já dá ali aquela primeira base para você entender como é que funcionam essas carreiras, como é que funcionam essas artes, vamos por assim dizer, né? Então, link e formulário estão disponíveis no Facebook. É muito importante você ver direitinho qual é o horário das aulas e o número de vagas disponíveis também está ali no Facebook. Essas aulas elas vão acontecer sempre no período da tarde, então você precisa ter o período da tarde livre, sempre no turno vespertino e elas têm um período assim curtinho, né? São cursos realmente para toda a comunidade, são cursos de extensão, cursos que não são muito longos, eles vão durar de abril até junho e toda a comunidade está convidada a participar. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E uma exposição em um shopping aqui de Manaus reúne obras do artista plástico Arnaldo Garcês e do design Vanderlan Mota. Confira na reportagem de Emanuel Cardoso. Os quadros já estiveram em exposições no exterior e fazem parte do acervo O Ciclista. O estilo expressionista de Arnaldo Garcês apresenta traços fortes e cores vivas, mas parte das obras já são resultado de um novo trabalho do artista. Janelas quebradas, portas danificadas, mato e abandono é o tema escolhido pelo artista para denunciar o descaso arquitetônico que acontece em Manaus por meio de gravuras digitais. Manaus era para ser uma cidade das mais belas se não tivesse esse descaso. Precisamos resgatar isso, porque quando você tem um centro da cidade que foi totalmente deformado, isso é muito feio. A professora Ruth acompanha há muitos anos o trabalho do artista e diz que a exposição é uma oportunidade do público conhecer de perto o estilo de Arnaldo Garcês. O trabalho dele é marcante, você olha e vê Garcês, está fantástico. Além da exposição das pinturas e das intervenções fotográficas, no mesmo espaço, o design Vanderlan Mota expõe móveis exclusivos. O professor de educação física decidiu colocar em prática o ofício que aprendeu com o pai. As peças, produzidas com pedaços de madeira reaproveitados, combinam detalhes de cipó tecido, cerâmica e outros elementos estéticos. Na verdade, a natureza, ela esculpe, né? Nós só fazemos o acabamento, então tem que ter um pouco desse olho clínico, né, de ver, de enxergar a peça. Quando você vê a peça, você já tem mais ou menos na cabeça, você idealiza na cabeça, né? Os móveis e peças de decoração também têm versão em miniaturas, com a mesma proposta de reutilização de materiais que seriam descartados. Durante a exposição, o artista mostrou um pouco da experiência de 40 anos dedicados à arte e pintou uma tela. A proposta foi interpretar a música de improviso do guitarrista Vitor Biglione.
que o artista tem que ter essa coragem de ir a público e mostrar que o mistério da criação tem só um. O caminho é Deus. É isso que tem baseado a minha vida. É isso que eu tenho atravessado alguns continentes. E eu tenho a felicidade de ter encontrado pessoas que entendem o que eu penso e o que eu faço. A exposição Arte e Design vai estar aberta ao público no Shopping Milênio até o dia 13 de abril. Parte da arrecadação será revertida a instituições de apoio a crianças com câncer. Despertar o interesse pela leitura utilizando teatro, música e atividades lúdicas. Essa é a proposta de um projeto criado por uma professora que viu a necessidade de apresentar um mundo da literatura a crianças e adolescentes de baixa renda no bairro Colônia Antônio Aleixo. A Flávia Moura esteve por lá e mostra pra gente como essa garotada está aproveitando essas aulas. A aula de literatura é fora de sala. Aqui o aluno fica à vontade para ler um livro. É debaixo de uma árvore que eles viajam para o mundo da imaginação. A leitura pode estimular a gente de muitas maneiras, tipo a imaginação, porque com o livro você pode viajar, ali você pode fazer o seu mundo, pode viajar para o País das Maravilhas, por exemplo, ir para o mundo de A Branca de Neve, Cinderela. Então a leitura sempre estimula isso, sua imaginação principalmente. Há um ano foi criado o projeto Seu Talento é Show. A ideia é que alunos do 9º ano da Escola Estadual Gilberto Mestrinho possam despertar o interesse pela literatura. E não tem mistério não, é só escolher uma obra de sua preferência e se permitir entrar na magia da literatura. A idealizadora foi a professora Francis. Segundo ela, foi através desse projeto que os alunos conseguiram notar a importância de ler um bom livro. Esse projeto ele é realizado no espaço externo da escola, por conta da nossa biblioteca, ser bem pequena. Então, para poder se trabalhar com os livros da biblioteca, eu tinha que fazer algo. Surgiu essa ideia de trazer os livros para cá. E a gente faz esse momento de leitura, fica sempre a escolha deles, a obra eles escolhem qual quer fazer a leitura. E em seguida, através dessa obra, eles vão fazer algo de acordo com o seu talento. Virlane participa do projeto. Ela conta que não tinha tanta simpatia por obras literárias assim. O motivo? Acho que era preguiça. Eu começava a ler um livro, aí eu parava, não chegava nem na segunda folha. E agora? Agora eu gosto de ler, eu leio o livro, eu pego aqui na biblioteca, eu faço a leitura do livro, depois eu devolvo para a biblioteca. E qual é o livro que você está lendo? Agora eu estou lendo A Culpa das Estrelas. Você está gostando? Sim. Pamela é uma das monitoras do projeto. Vai auxiliando seus colegas de classe e se diz uma leitora apaixonada. Porque melhora o meu hábito, a minha forma de falar. Fico mais, como é que eu posso dizer? Fica mais articulada, posso dizer assim. É no contato com histórias repletas de personagens de fantasia que o pequeno Pablo desenvolve o seu conceito não só sobre contos de fadas e super-heróis, e sim de um mundo repleto de poesias. Esta mania de chamar de cachorro ao que há de pior no mundo humano foi sempre, para mim, um osso no gogó. Há cães que não ligam, uns dão o maior desprezo, ouvem com indiferença o baixo insulto. Que iniciativa interessante, né? A professora está de parabéns por levar a arte e a literatura a essas pessoas de baixa renda que dificilmente teriam essa inserção dentro de casa, né? Muita gente não prioriza isso, então quando você tem a oportunidade de mudar a vida de alguém através da educação, com certeza faz toda a diferença. E agora a gente tem imagem do trânsito, né? Vamos acompanhar nossas imagens do drone, que nesse momento está ali na Avenida Torquato Tapajós, saída da Max Teixeira com acesso a Torquato Tapajós. Quem sai da Zona Norte enfrenta dificuldade no trânsito nesse exato momento, né? Tem a passagem de nível e vamos seguindo agora com o nosso drone no sentido do centro da cidade, no sentido Mário Piranga Monteiro, e é preciso de muita paciência. Agora já são quase 7h30 e o trânsito está bastante engarrafado nesse sentido, né? Ao longo de toda a extensão da Torquato Tapajós, quem sai da Max Teixeira também, quem vem de antes dessa entrada, quem sai da Juricaba, vai precisar ter muita paciência para seguir, porque esse trânsito, a gente vai acompanhando as imagens feitas pelo Alex Gomes no nosso drone, já está ali no viaduto, enfim.
muito transtorno para quem precisa passar na Torquato nessa manhã. Eu vou ficando por aqui, desejo para você um ótimo dia, aproveite bem a sua terça-feira. O Manhã no Ar volta amanhã bem cedinho, a partir das 6 horas. Claro, estarei esperando por vocês. Até lá. Tchau, tchau.